Para você estudar exatas de uma forma diferente, você precisa o quê? Precisa codificar a fórmula, os números para a linguagem do cérebro. Léo, não entendi nada. Tudo bem, vou explicar para você. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo que não tem como você não entender, tá? Vou dar um exemplo para você. Para você entender como que é possível você codificar os conteúdos para a linguagem do cérebro, tá? Vamos lá. Então, assim, pessoal, quando você está estudando, o teu cérebro ele não entende os números, ele não entende a fórmula. Às vezes o professor de matemática ele é apaixonado pela técnica, né? Ele é apaixonado pela matemática, pelos números, pelas fórmulas. Só que aquilo não entra na cabeça do aluno. Pô, cara, isso aqui não entra, né? Aí vamos pegar um conteúdo que cai muito no Enem. Tá? Poderia ser do vestibular, vamos pegar um conteúdo que cai muito em matemática no Enem. Porcentagem. Né? Porcentagem é um conteúdo que todo ano tem, né? Caiu no Enem 2021, caiu há 5 anos atrás, quando eu fiz a prova. Então, todo ano cai, porcentagem. Tá? Aí tá lá o professor explicando porcentagem, isso e aquilo e tal, e aí não entra aquele conteúdo na cabeça do aluno. O aluno, pô, cara, eu sou burro em matemática, eu não consegui fazer as questões de porcentagem de matemática. Mas esse aluno, há uma semana atrás, ele foi no shopping para comprar uma camiseta. Tinha uma camiseta lá que estava na moda, né? Estava na moda, tinha um famoso usando numa loja de departamento. Ele foi lá comprar essa camiseta que o famoso usava. E aí ele chegou lá para comprar a camiseta e ele descobriu que tinha 20% de desconto. A camiseta custava R$100 e tinha 20% de desconto. E essa pessoa, ela entendeu o que é o desconto. Então a camiseta custava 100, com R$20, com 20% de desconto, logo eu vou ter R$20 que vai descontar dessa camiseta. Então, isso o aluno entende. Aqueles números, aqueles dados no quadro, o aluno não entende. Agora, se tu traz para a linguagem do dia a dia, né? Regra de 3. Pô, Léo, tem vários alunos, pô, Léo, eu erro várias questões básicas de matemática. Aí, por exemplo, o cara, eu vou na padaria, eu compro 10 pães e gasto R$5. Então, se eu comprar 20 pães, quanto que eu vou gastar? Então, quando tu traz esses elementos matemáticos, esses números para o dia a dia do aluno, ele começa a ver, pô, cara, eu sei matemática. Eu não sei a aula que o professor deu. Eu não sei usar aquela fórmula. Mas, se eu traduzir isso para o meu dia a dia, eu lembro que uma vez eu estava dando mentoria, deixa eu pegar aqui, eu estava dando mentoria, né? Aí um aluno meu falou assim, pô, Léo, não tem jeito de eu aprender geometria. Geometria espacial não tem como eu aprender esses conteúdos. Aí eu peguei uma garrafa para ele e falei, ó, isso daqui é um cilindro. Tem uma área da base, a área da base é uma circunferência, tem uma altura, a área da base vezes a altura. Então, assim, tu toma água, tu toma. Toma. Num copo? Sim. E esse copo tem uma área da base, que é uma circunferência, πr ao quadrado, a área, multiplicada pela altura. Aí o cara, pô, não. Então, assim, a matemática ela está no nosso dia a dia. Só que o professor da escola, ele nunca estudou neurociência. Léo, o que é neurociência? A neurociência é a ciência que diz como que o nosso cérebro aprende, como que ele funciona, como que ele aprende. Então, tu pega, por exemplo, o americano, o europeu, eles aplicam esses conhecimentos neurocientíficos nas escolas, nas universidades, por exemplo, inteligência emocional. Inteligência emocional é ensinada nas grandes universidades americanas. Então, o aluno sai da escola odiando a escola. Ele sai odiando a matemática. Só que a matemática está no nosso dia a dia. Só que o aluno não consegue codificar esse conteúdo. Então, por exemplo, nesse contexto aqui que eu dei para você, da moça que foi no shopping, comprou a camiseta lá com 20% de desconto, tu percebe que tem uma emoção positiva. Não é uma emoção negativa. Porque se tu perguntar para mim, matemática da escola, eu tinha uma professora minha, e eu fui reprovado em matemática, tá, pessoal? No meu 3º ano do ensino médio, eu fui reprovado em matemática. A professora falou na minha cara, né? Naquela época não tinha o telefone para tu gravar. Então, os professores gostavam de humilhar os alunos, principalmente os alunos que não tinham, né? Aluno que não tinha isso daqui, os professores adoravam humilhar, né? Aqueles que tinham
era valorizado, né? Enfim, fui reprovado em matemática, né? Então, eu sempre fui um péssimo aluno. Então, o que aconteceu? Quando eu comecei, pô, eu quero ser alguém na vida, eu quero passar em medicina, eu quero ser alguém na vida, né? Eu vi meu pai, vi minha mãe e pensei assim, se eu fizer a mesma coisa que os meus pais fizeram, eu vou ter a mesma vida medíocre que os meus pais têm. Aí eu liguei um neurônio com outro neurônio, né? Fiz um raciocínio óbvio. Liguei um neurônio com outro neurônio. Se eu fizer a mesma coisa que eles fizeram, eu vou ter a mesma vida que eles têm. Então eu preciso estudar, mas eu sou burro, né? Esse foi o primeiro pensamento que veio, foi a primeira objeção que levantou. Tá, beleza, eu preciso estudar para vencer alguém na vida, só que eu sou burro. E aí, quando eu falo burro, eu tô falando assim, pessoal, num tom pejorativo, obviamente, né? Mas era um sentimento que eu tinha. Ninguém é burro, tá? Então, eu tô falando de mim. Por que que eu me sentia burro? Porque eu fui diagnosticado com TDAH e dislexia. Então, são dois problemas neurobiológicos de causas genéticas que estão intimamente relacionados com transtornos de aprendizagem. Então, acontece. A escola disse para mim que eu era burro, tá? Inclusive, hoje, na faculdade de medicina, eu pesquiso sobre isso, sobre transtorno de atenção e hiperatividade em escolares, né? Então, eu pesquiso sobre isso, né? Então, assim, eu estou trazendo um elemento de como eu me sentia, tá? Eu me sentia burro porque eu tinha esses problemas que eu não aprendi, a escola disse isso para mim. Então, quando eu comecei a estudar, eu pensei, pô, cara, eu não vou conseguir passar, não vou conseguir aprender os conteúdos, né? Eu tinha esse pensamento para mim. Só que quando eu comecei a entender que eu não era burro, que eu tinha potencial, é que a escola era a culpada, o método tradicional era o culpado, e quando eu comecei a traduzir esses conteúdos, eu vi, pô, tem matemática aqui. Isso dali é um cone. Isso daqui é um cilindro. Porcentagem é isso, probabilidade é isso. E aquele quando eu comecei a trazer esses conteúdos para o meu dia a dia, que tinha uma emoção positiva, né? Pô, o cara não sabe a porcentagem, mas ele sabe a porcentagem do salário dele que ele tem que pagar a parcela lá do telefone que ele comprou. Né? Então, percebe que a matemática está no nosso dia a dia, só que o cara tem um bloqueio emocional, tem um bloqueio emocional, ele não consegue codificar os conteúdos para a linguagem do cérebro. Então, o nosso cérebro tem uma linguagem. Que linguagem é essa? A linguagem emocional. O que fez o ser humano sair das cavernas, chegar no topo da cadeia alimentar é o emocional. É o emocional. Então, o emocional ele é muito forte. Ele ajuda o ser humano a pensar, a raciocinar, né? Tanto do ponto de vista positivo quanto do ponto de vista negativo. O trauma, a trava, né? Aquela coisa negativa. Mas quando você consegue entender isso, pô, eu não lembro da aula chata de matemática, mas eu lembro que eu estava brincando com os meus amigos. Né? Eu tenho essas lembranças, eu tenho essas memórias vívidas na minha cabeça. E aí, quando você entende essa sacada e que a neurociência traz para nós isso, ela mostra isso para nós, você começa a codificar os conteúdos. Você tira ele, os números, as fórmulas, e traz ele para a linguagem do cérebro.